Ministra, deixa, aqui na sequência um pouco do Christian, deixa eu trazer aqui a memória. Naquele único debate de 2018 em que o presidente Bolsonaro teve presente, tem um momento muito marcante, que é o momento no qual a senhora e ele vão ao centro do palco e a senhora fala com uma voz quase, se me permite descrever dessa forma, quase maternal, falando como é que você fala de arma desse jeito, como é que você fala com criança desse jeito, tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro tem uma postura quase que de culto à morte. Eu, pelo menos, tenho usado muito essa descrição. Ele traz a morte presente o tempo todo, seja na questão da distribuição de armas de fogo, seja na morte metafórica da mata, seja na crise da Covid, ao se recusar a trazer vacinas, ao quase que exigir que as pessoas se expusessem ao vírus. A questão da morte está presente no bolsonarismo o tempo todo. Ele foi democraticamente eleito presidente do Brasil. Ele não escondia a natureza dele. Ele jamais pode ser acusado de ter escondido as ideias que ele representava. O que a senhora acredita que aconteceu com o Brasil naquele momento da nossa história e o que mudou desde então? Pedro, acho que você agora foi para o terreno das nossas camadas mais profundas. Eu tenho dito que essa história do bolsonarismo é apenas uma nomeação. O Bolsonaro, como alguns já disseram, não tem condição de criar nenhum ismo, mas ele passa a nomear um fenômeno que existe nas profundezas inconscientes da história do Brasil, da nossa cultura, que é essa visão machista, patriarcal, reacionária, que leva a todo tipo de xenofobia, tudo isso que é anticivilização. E essa polarização, ela também está na ancestralidade do Brasil. Nós polarizamos com a colônia, nós polarizamos em termos de sistema econômico, se era agricultura, se era indústria, se era república, se era império, se era democracia ou ditadura. Isso vai empobrecendo até virar uma polarização entre partidos e depois entre pessoas. Essas camadas profundas do Brasil, elas estavam, eu diria, recalcadas. E o Bolsonaro, ele se conecta com esse recalque e traz à tona. Agora, nós do campo democrático não podemos olhar para isso e dizer aconteceu, pois não é que agora as pessoas estão matando umas às outras só porque pensa diferente, tem uma ideia diferente, o ódio está alastrado até dentro do zap da família e nas relações familiares. Aconteceu, mas nada acontece sem que primeiro venham os sinais. O Bolsonaro ele está colado com a pulsão de morte, com aquilo que é a decadência, com aquilo que é a estagnação, aquele sistema que, ainda que esteja nos estertores, no final mesmo, ele insiste, ele resiste. É como se fosse uma cobra que a cabeça já está esmagada e balança desesperadamente o rabo. Isso é o bolsonarismo. E esse fenômeno, nós tivemos alguns sinais. Em 2010, eu e o Guilherme Leal tivemos 19.600.000 votos. Era um sinal de que o campo democrático estava incomodado com a polarização e queria mudanças no próprio campo democrático. Em 2013, a própria sociedade ocupa a cena política e dá um sinal de que queria mudanças no campo democrático. Em 2014, eu quase fui para o segundo turno e aí teve aquela resposta de uso abusivo do poder econômico e do poder político e uma violência política, e, mais uma vez, esse sinal não foi considerado. Aí você tira todas as camadas e chega direto no recalque mais profundo desse carnegão chamado bolsonarismo. Ou seja, o Bolsonaro é alguém que está ligado, sim, com a pulsão de morte, e, nesse momento, nós temos que estar conectados com a pulsão de vida. Em momentos como esse, em que você vê um governante
que não se importa com a dor, com o luto, com a fome, com o respeito à dignidade humana. Você trouxe à memória aquela cena, né? Como é que alguém usa o dedinho de uma criança para fazer um sinal de arma, de um tiro? Isso é algo assustador. E, naquele momento, o que eu pensei é como é que as pessoas que querem paz para os seus filhos, dentro de suas casas e de suas famílias, podem conviver com alguém ensinando a violência na fase mais tenra, em que a criança está formando ali todo o seu aparelho psíquico, a sua forma de pensar, de ser e estar no mundo. Está introjetando uma identidade, um ideal identificatório ligado com isso que você acaba de dizer. Nós, depois dessa derrota do Bolsonaro, vamos ter que pensar, não é, em mais que mudar de governo, mudar de realidade, criar um novo ecossistema político onde a crítica possa ser livre e seja, ao mesmo tempo, uma crítica construtiva. E onde a autocrítica seja sincera e seja também reparadora. É momento da gente se pensar, da gente se reencontrar, da gente perceber qual é a nossa contribuição em tudo isso e o que a gente deve se ressignificar, o que a gente deve mudar e o que a gente deve preservar para ter um outro país.